Bom dia, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo, senhor, a senhora, a mais um momento com Deus, para ouvirmos a palavra do Senhor Deus, porque a palavra, ela é vida. A palavra, ela liberta o ser humano das suas prisões espirituais. Ela nos liberta dos vícios, ela nos liberta de tudo aquilo que vem nos escravizando, principalmente, às vezes, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no meio da nossa família. Você já se sentiu alguma vez preso a alguma coisa que você tentou se libertar e foi muito difícil? Eu vou contar uma coisa para você aqui. Há muito tempo atrás, eu enfrentei uma prisão nos vícios. Eu fui dependente químico e eu fui viciado no vício da cocaína. E foi muito difícil eu me libertar desse vício, porque era uma luta contra mim mesmo e uma luta contra o vício. E o problema é que esse vício, ele só não me prejudicava, mas ele prejudicava a minha casa, a minha família, o meu trabalho, o ambiente em que eu vivia. E eu tentei inúmeras vezes me libertar dos vícios, mas eram tentativas em vão, porque me faltava um acompanhamento espiritual, me faltava fé. E a única maneira de nós vencermos o mundo espiritual, que a gente sabe que os vícios é obra de Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Como que ele destrói o ser humano? Deturpando a identidade da pessoa. É por isso que você vê que a pessoa que está no mundo, principalmente dos vícios, você vê nessas grandes cidades, principalmente a dependência química, é que a pessoa ela perde a sua identidade. Se ela era um bom profissional, deixa de ser. Se era um bom marido, deixa de ser. Se era um bom filho, deixa de ser. Ela vai, a imagem dela vai sendo totalmente desconstruída. Se era um homem digno, não é mais. Se era um bom pai, não era mais. Enfim, vai perdendo o trabalho, vai perdendo sua profissão. Aquela identidade de referência que a pessoa tinha, ela perde. E por muito tempo eu perdi a minha identidade. E depois de tentar vários meios, várias maneiras, várias formas de sair de lá, muitas pessoas que eu conheci foi e não voltou, muitos perderam a sua vida, mas eu, por misericórdia de Deus, fui alcançado pela palavra. E essa palavra, ela me libertou, porque a palavra, ela transforma, a palavra, ela liberta, a palavra, ela nos justifica, ela muda o nosso ser, é uma mudança de dentro para fora, é uma libertação espiritual, porque a maior prisão que existe é a prisão espiritual, porque quando você está preso aqui, você não consegue ver muitas vezes o que as pessoas estão tentando te mostrar. É como você tivesse com uma visão turva. É como se você sofresse de uma miopia de um grau muito alto. Você olha, mas não consegue enxergar nada. Então eu não via mais esperança. Eu não via mais uma vida de conquista. Eu já não conseguia ver um futuro pleno. Eu já não conseguia ver a minha vida com muita clareza. Até que eu ouvi a palavra. E a palavra, ela gerou dentro do meu coração algo chamado fé. O que é fé? É crer, mesmo que você não consiga enxergar naquele momento, mas você tem uma perspectiva de que aquilo vai se materializar. É uma força, é uma coragem que vem do céu, é uma coragem do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E essa coragem, essa força, ela fez com que eu me lançasse aos pés do Senhor, porque eu ouvi a palavra: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Eu não pensei duas vezes. Eu já tinha tentado inúmeras coisas. Eu estou falando da minha libertação dos vícios, mas você pode ter vários tipos de vício: vício da pornografia, vício da bebida, vício do jogo, sabe? Enfim, vários tipos de vícios. Vícios da internet, sabe? Vários tipos de vícios que tomam o seu tempo e você já tentou,
sabe? Você não consegue ser fiel, você se viciou a ser uma pessoa infiel, você não consegue ter um relacionamento, você tem um vício de hoje estar com uma pessoa, amanhã estar com outra, você não consegue ter uma vida estável, sabe? Você viciou, é uma pessoa compulsiva, sempre tem que estar mudando de um lugar para o outro, uma pessoa que sofre de uma ansiedade, sabe, muito grande, você sofre de uma depressão, enfim, só Deus pode te libertar. E eu estou aqui para falar para você sobre o que Deus fez na vida de Jó. Porque Jó, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que ele era, além de ser temente a Deus, a Bíblia diz aqui, ó, no livro de Jó, capítulo 1, assim, ó, e havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Você vê que tem essa palavra aqui, ela é muito importante porque Jó, ele era sincero. A gente só consegue ter algo na vida quando a gente é sincero. E a sinceridade tem a ver com a mudança de vida, com a mudança de caráter. E às vezes muitas coisas não acontecem na nossa vida porque a gente não consegue mudar o nosso caráter de verdade. Sabe, se uma pessoa não é sincera, ela é falsa. O que você prefere? Estar perto de uma pessoa sincera ou de uma pessoa falsa? Quem não gostaria de construir uma vida ao lado de uma pessoa sincera? Quem não gostaria de ter um sócio sincero? Quem não gostaria de ter um amigo sincero? Quem não gostaria de ter uma esposa sincera? Porque a sinceridade tem a ver com relacionamento, com transparência, com pessoa que é prudente, é uma pessoa sincera. E essas características em Jó despertou a atenção em Deus. E eu observei, para que Deus pudesse me abençoar, eu tinha que mudar o meu comportamento. E eu fui para a Bíblia Sagrada e eu vi essas características aqui em Jó. E eu entendi que Deus, ele não se preocupa com o teu passado. As pessoas se preocupam com aquilo que você fez e te julgam no presente. As pessoas sempre vão apontar o seu passado para tentar denegrir o teu presente. Mas não se preocupe com isso. O que as pessoas pensam, falam de você, não vai mudar o seu presente, não vai alterar o seu futuro de forma nenhuma. Não vai, porque só quem pode se colocar na posição de mudança é você. E o mais importante na vida é o que Deus pensa de você. E o que Deus pensa de você é que você é uma pessoa que tem tudo para vencer na vida, em nome do Senhor Jesus. Você que está comigo aqui nesse momento, eu quero orar por você já já, mas eu quero te fazer um convite especial. Todos os dias eu quero desafiar você a estar comigo aqui, ouvindo a palavra do Senhor, orando juntamente comigo. E eu tenho certeza que esse tratamento de oração, de jejum e de leitura da Santa Palavra vai ser o melhor remédio para você e para sua família, para o seu lar. Você vai perceber que Deus, a partir de agora, ele vai começar a habitar dentro da sua casa e você vai viver uma vida sobrenatural pelo poder de Deus. Se você tiver essas três coisas importantes na vida de Jó, vamos falar esses 3 códigos do céu na sua vida. Jó era sincero, era um homem reto. O que é uma pessoa reta, temente a Deus? É uma pessoa que gosta de ser justo, é uma pessoa que pratica a justiça, é uma pessoa correta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que não compactua com a mentira, com a falsidade, é uma pessoa que procura fazer tudo dentro da verdade, não é uma pessoa 2 caras, na sua frente é uma coisa e por trás é outra coisa. Jó, ele mostrou que quando você é sincero, é temente a Deus e é reto, as bênçãos de Deus, elas te alcançam, elas atingem a tua casa em cheio, pode ter certeza disso. Todos os dias, antes de você fazer qualquer coisa, eu vou estar aqui orando por você, pela tua casa e pela tua família. Isso é gratuito, é 100% gratuito, você não paga absolutamente nada. Você está vendo esse botãozinho de inscreva-se aqui embaixo? Basta você clicar nesse botãozinho de inscreva-se,
que o seu nome vai ficar registrado aí. Assim, todos os dias, quando eu for orar pela manhã, você vai ser notificado e você vai orar comigo antes de sair da sua casa, antes de ir para o seu trabalho. Você vai deixar uma bênção dentro da sua casa e quando você sair, Deus vai junto com você. Porque quando você começa o dia buscando a Deus e lendo a sua palavra, você recebe a proteção do Espírito Santo de Deus. Então clique aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua casa, da sua família, com algum amigo, até mesmo alguém que trabalha com você, que está precisando de uma ajuda. Me ajude a salvar quem precisa. Me ajude a evangelizar. Me ajude a levar essa palavra a quem precisa. Aqui não é sobre religião, aqui não é sobre igreja, aqui é sobre paz, aqui é sobre libertação, aqui é sobre cura, aqui é sobre fazer o que está na Bíblia Sagrada, porque Deus amou o seu Filho de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para finalizar aqui, na última parte desse texto diz assim, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. O que é se desviar do mal? É quando você busca a sabedoria de Deus. Sabe aquele convite que não é para você ir? Você é um homem casado, vai receber o convite para ir numa festa onde só há pessoas solteiras? Existem sérias possibilidades de você cometer erros. Por quê? Porque o seu caminho é outro. Você tem que se desviar do mal. Ir no lugar aonde não é para ir. Já ouviu aquela frase? Ele só perdeu a vida porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Então comece a ser uma pessoa seletiva. Comece agora a pedir a direção do Espírito Santo de Deus para que você vá no lugar certo e para que você atinja os seus alvos, os seus objetivos, mas sendo guiado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que essa palavra vai fazer morada dentro do seu coração e Deus vai te abençoar rica e abundantemente. Muito obrigado por você estar aqui. Se você tem alguém na sua casa que está sofrendo com algum vício, se está sofrendo com algum problema, com algum trauma, você está enfrentando uma depressão profunda, você está passando por uma síndrome do pânico, está oprimido ou deprimida, eu quero fazer uma oração de uma proteção espiritual para que a partir de hoje Deus, Ele te abençoe, para que o Senhor Jesus, Ele te guie e para que o Espírito Santo de Deus faça morada dentro de você. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Deus, Criador dos céus e da terra, nós te exaltamos e te glorificamos porque estamos diante da tua graça, diante da tua presença. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento esta mulher, eu te apresento este homem, eu te apresento este filho, para que o Senhor o liberte, para que o Senhor cure essa enfermidade, para que o Senhor cure essas feridas na alma, para que o Senhor tire esse espírito maligno que tem atormentado esta pessoa, tirado o sono, para que o Senhor dê um direcionamento, para que o Senhor restaure essa família, para que o Senhor restaure esse casamento, para que o Senhor liberte esta pessoa do vício, da depressão, da angústia. Ah, meu Pai, quantos são as pessoas que choram nesse exato momento? Quantos abandonaram o seu lar? Quantas mulheres abandonaram suas famílias? Quantos homens abandonaram a sua esposa e foram embora com uma outra família, com uma amante? Ah, meu Pai, quantas pessoas não estão dormindo porque estão endividadas? Quantas pessoas, meu Pai, sofrem nesse exato momento? Pessoas pedindo socorro. Ah, meu Deus, eu sinto a sua presença aqui, Espírito Santo. Vá de encontro a esta pessoa. Preencha esse vazio. Tire essa dor de dentro do coração desta mulher, de dentro deste homem. Faça morada dentro desta casa. Essas brigas, essas discórdias,
esses problemas sejam repreendidos pelo poder da tua palavra, meu Deus, pelo poder do teu nome, Senhor Jesus. Que essa pessoa viva um novo amanhã. Diz a tua palavra que o choro dura a noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. E nós cremos, Senhor. Eu creio em um nome do Senhor Jesus. Que a porta de emprego seja aberta, que a empresa prospere, que esses projetos saiam do papel e se materializem em uma realidade na vida dessas pessoas. Eu determino toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família amanhã, nesse mesmo horário aqui, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.